Aê, bom dia, começando aqui mais uma mentoria do livro Poder Sem Limite, de Tony Robbins. Hoje começando a mentoria número 9, se eu não me engano, é o número 9, não tenho certeza, acho que é o número 9. Estamos aqui no capítulo 4, né, a respeito de crenças, página 77. É o terceiro caminho, né, para criar crenças, que é por meio do conhecimento. Então, nós passamos aqui, só para dar uma recapitulada, ele passa aqui que são os caminhos aqui, né, para... Página 73. Isso, tem fez aqui. Aqui na 71, a primeira fonte é o ambiente. Aqui na 72, a segunda é acontecimentos pequenos ou grandes podem ajudar a criar crenças. E aqui agora estamos no número 3. Um terceiro caminho para criar crenças é por meio do conhecimento. Então, aqui, uma experiência direta é uma forma de conhecimento. Outra é obtida pela leitura, vendo filmes, vendo o mundo como é retratado por outros. O conhecimento é uma das grandes maneiras de quebrar as algemas de um grande limitador. Não importa quão rígido seja o seu mundo, se puder ler as realizações dos outros, pode criar as crenças que lhe permitirão ser bem-sucedido. Ele dá um exemplo aqui de um cientista político aqui, que foi o primeiro jogador negro da primeira divisão, mudou sua vida quando era jovem. Eu fui enriquecido pela minha ligação com ele, o nível de minhas aspirações foi elevado pelo seu exemplo. Aqui ele está dando exemplo de conhecimento, né? De quando alguém faz alguma coisa, né? É uma maneira de quebrar a crença ali para outras pessoas fazerem. O áudio. Ana, acho melhor você pausar o áudio também, porque tá dando umas picotadas. Aí, beleza. Então, esse terceiro aqui é sobre por meio do conhecimento, né? Que é uma maneira de criar crenças. Ele deu o exemplo aqui também de uma pessoa que foi o primeiro jogador negro, né? Participar ali da primeira divisão e, tipo, foi referência para outras pessoas. Então, quando tem alguma referência, quando você vê alguém fazendo também, é uma maneira de você quebrar, criar uma nova crença, né? Por exemplo, uma crença que é possível. Quarto caminho para criar resultados é por meio de nossos resultados passados. A maneira mais certa para criar a crença de que você pode fazer alguma coisa é fazê-la uma vez. Só uma vez. Se você for bem sucedido uma vez, é bem mais fácil formar a crença de que fará novamente, com sucesso. Eu tinha que escrever o primeiro rascunho deste livro em menos de um mês, a fim de cumprir o prazo. Não estava certo se poderia fazê-lo, mas quando tive de redigir um capítulo em um único dia, descobri que podia. E uma vez que fora bem sucedido com sabia que poderia fazê-lo outra vez. Fui capaz de formar a crença que me permitiu terminar este livro no tempo determinado. Os jornalistas aprendem a mesma coisa escrevendo com prazo. Há poucas coisas na vida que são tão desanimadoras como ter de apresentar uma história completa em 1 hora ou menos e sob a pressão diária de prazo. Vocês já ouviram falar daquela questão? Qual que é aquela teoria lá de que se você tem muito tempo para fazer aquilo, você vai terminar nesse muito tempo, você não termina antes? Eu vou procurar, depois eu vou mandar lá no... Deixa eu marcar. É bem isso. A ideia é assim, por exemplo, igual aqui ele está falando, né? Em uma semana tinha para terminar o negócio. Aí ele terminou em uma semana. Se ele tivesse marcado assim, eu tenho um mês para fazer, ele ia demorar um mês. Tem um nome disso daí que é... Então, se você coloca ela menor, você termina. Mas aqui nesse caso ele está falando que é sobre a crença, né? Que tipo, se você faz uma vez, você já quebra a crença de que... Você cria uma crença de que você pode fazer aquilo novamente. Então vamos aqui para o número 5. O quinto caminho para estabelecer crenças é por meio da criação, em sua mente, da experiência que deseja no futuro, como se estivesse aqui agora. Ou seja, aqui ele vai falar fazer uma ponte ao futuro, né? Você criar aquilo na sua mente como se você já tivesse feito e viver aquilo como se tivesse feito
a sua mente acredita que aquilo é verdade. Aqui ele chama isso de resultados experimentais antecipados. Aí aqui, ó, na página 75, aqui, ó, na 75, no primeiro parágrafo, claro que o dinheiro não é a única maneira de você se motivar. Aqui, ó, essa parte aqui que ele fala, qualquer que seja a sua meta, se criar em sua mente uma imagem clara do resultado que quer e representá-lo para si mesmo como se já o tivesse alcançado, então você entrará nas espécies de estado que o apoiarão para criar os resultados que deseja. Então, aqui é a questão da ponte ao futuro, né? De você imaginar se sentindo daquela maneira, como se tivesse conseguido. Em consequência disso, você vai mandar sinais elétricos ali para o seu corpo ali, de que você é capaz de fazer aquilo, e você vai entrar num estado de recurso para fazer o que precisa ser feito. Na sequência aqui, ele dá para escrever, tipo um exercício aqui, né? Para escrever primeiro 5, essa parte aqui, ó. Todas essas coisas são meios para mobilizar crenças. A maioria de nós forma suas crenças ao acaso. Nós absorvemos coisas, boas e más, do mundo à nossa volta. Mas uma das ideias-chave desse livro é que você não é só uma folha ao vento. Você pode controlar suas crenças. Pode controlar as maneiras como modela os outros. Pode conscientemente dirigir sua vida. Pode mudar. Se há uma palavra-chave nesse livro, ela é mudança. Deixe-me fazer uma pergunta mais básica que posso. Quais são algumas das crenças que você tem sobre quem é você e do que você é capaz? Por favor, espere um momento e anote rapidamente 5 crenças chaves que o limitaram no passado. Então, aqui tem um espaço aqui, 5 linhas para escrever aqui, crenças que limitaram você no passado. Agora, faça uma lista de pelo menos 5 crenças positivas que possam, no momento, servir para apoiá-lo a alcançar suas metas mais altas. Uma das premissas que temos é que toda declaração que você faz é datada e é relativa ao tempo em que é feita. Não é uma declaração de verdade universal. É verdadeira só para uma certa pessoa num certo tempo. É sujeita a mudança. Se você tem sistema de crenças negativos, agora deve saber que tipos de efeitos prejudiciais ela tem. Bom, então aqui, ó, nessa parte aqui tem tipo uns exercícios práticos, né, de crenças, né? Primeiro, acho que para tomar consciência dessas crenças aqui, a negativa e da positiva. Tá, mas é essencial compreender o sistema de crenças não são mais mutáveis do que o comprimento de seu cabelo, sua inclinação para um tipo particular de música, a qualidade de seu relacionamento com uma pessoa especial. Se estiver dirigindo um Honda e decidir que seria mais feliz com um Chrysler, Cadillac ou Mercedes, está em seu poder mudar. Aqui a gente entra numa parte assim que para quem quando a gente conversa com o pessoal que não estuda ou nos atendimentos assim, essa aqui é uma parte bem desafiadora, né? Quando fala, por exemplo, isso. Se estiver dirigindo um Honda e você decidir que seria mais feliz com um Chrysler, Cadillac ou Mercedes, está em seu poder mudar, né? Normalmente a pessoa fala, pô, não consegue ver isso que está no poder dela mudar, né? Pô, será? Não. Suas representações internas e crenças trabalham da mesma forma. Se você não gostar delas, você pode trocá-las. Todos nós temos uma hierarquia, uma escala de crenças. Temos crenças profundas, coisas que são tão fundamentais que morreríamos por elas. Coisas como nossas ideias sobre patriotismo, família e amor. Aqui ele fala muito de patriotismo, porque, na verdade, isso aqui é uma cultura americana, né? Os caras são patriotas pra caramba, né? Diferente da gente aqui, né? Vocês já tiveram oportunidade de ir para lá ou não?
Estados Unidos. Meu, ali você vê, não é brincadeira, não. Todo lugar tem a bandeira dos Estados Unidos. Tudo quanto é casa, tudo quanto é lugar, você vê pra caramba a bandeira, meu. Os caras são patriota pra caramba. Eu fiquei de cara. É verdade, meu, os caras, eles têm orgulho de ser americano, é um patriotismo, assim, que é bem, assim, curioso até, porque do jeito que a gente está acostumado, né? Como é que fala que é aquela estigma que a gente tem de cachorro, como é que é? Sei lá, aquela questão que tudo de fora é melhor, né? Que daqui não vale. Como, eu tava Síndrome do vira-lata. síndrome do vira-lata, isso. Que, tipo, a gente não vale nada, né? Pô, os caras lá têm maior orgulho, velho. Então, aqui, né, uma das crenças que ele fala é do patriotismo. Então, mas grande parte de nossas vidas é governada por crenças sobre possibilidades, sucesso ou felicidade que adquirimos inconscientemente durante anos. Ó, aqui é um ponto importante, hein? Mas grande parte de nossas vidas é governada por crenças sobre possibilidades, né? Ou seja, o que eu posso ou não posso fazer, sucesso ou felicidade, que adquirimos inconscientemente durante anos. A chave é utilizar essas crenças e ter certeza que trabalharão para você, que elas são efetivas e fortalecedoras. Essa parte aqui é importante, né? Olha só, grande parte de nossas vidas é governada por crenças sobre possibilidade, né? O que eu posso, o que não posso, sucesso. O que é sucesso? Eu vou correr atrás disso, né? Do que eu acho que é sucesso. E se isso não foi eu que escolhi, é uma coisa inconsciente que eu acabei adquirindo, e é uma coisa que governa a minha vida, né? Que acaba sendo uma bússola e não está me fazendo bem. E eu não tenho consciência que isso daqui pode mudar, né? Que é o que ele está trazendo aqui. A gente pode trocar as crenças, como poderia trocar de carro, se isso daqui não está interessante para a gente. Então, ó, falamos sobre a importância da modelagem, a modelagem da excelência começa com a modelagem da crença. Algumas coisas levam tempo para modelar, mas se puder ler, pensar e ouvir, você pode modelar as crenças dos mais bem-sucedidos das pessoas do nosso planeta. Quando Paul Getty, tido certo tempo como o homem mais rico do mundo, começou na vida, resolveu descobrir sobre crenças das pessoas mais bem-sucedidas. E então foi e modelou-as. Você pode, com convicção, modelar as crenças dele e as dos maiores líderes, lendo suas autobiografias. As livrarias estão fervilhando de respostas para perguntas sobre como conseguir praticamente qualquer resultado que queira. De onde vêm suas crenças pessoais? Vem do homem médio da rua, vem da rádio, televisão, vem de quem fala mais e mais alto. Se você quer sucesso, é mais inteligente escolher suas crenças com cuidado do que sair por aí com um pedaço de papel pega-mosca, aceitando qualquer crença que fique presa nele. Uma coisa importante para compreender é que os potenciais para liberarmos os resultados que conseguimos são todos parte de um processo dinâmico que começa com a crença. Gosto de pensar no processo em termos do seguinte diagrama. Página 77, né? Potencial, ação, resultados, crença e atitude. Digamos que alguém tem uma crença de que é ineficaz em alguma coisa. Digamos que ele fique dizendo que é um mau estudante. Se tem expectativa de fracasso, quanto do seu potencial ele vai conseguir liberar? Não muito. Ele já disse a si mesmo que não sabe. Já sinalizou ao seu cérebro para que espere o fracasso. Tendo começado com essas espécies de expectativas, que espécies de ações terá a probabilidade de praticar? Serão elas confiantes, energizantes, coerentes e afirmativas? Refletirão seu potencial real? Pouco provável. Se você está convencido de que vai falhar, por que fazer tentativas para tentar se esforçar? Assim, se você começou com um sistema de crença que pressiona ou que não pode fazer, o sistema em seguida envia sinais para o seu sistema nervoso responder de uma certa forma. Você liberou uma quantidade limitada de seu potencial. Você tomou medidas experimentais e indiferentes.
Que espécie de resultados saíram de tudo isso? É provável que eles sejam bastante desanimadores. O que esses resultados desanimadores farão para suas crenças com relação a empenhos subsequentes? Provavelmente reforçarão as crenças negativas que deram início a toda a cadeia. O que temos aqui é uma clássica espiral descendente. Fracasso gera fracasso. Pessoas que são infelizes e que vivem vidas partidas têm estado há tanto tempo sem os resultados por elas desejados que não mais acreditam ser possível consegui-los. Fazem pouco ou nada para liberar seus potenciais e começam a tentar maneiras de manter suas vidas onde estão, fazendo o mínimo possível. Que resultados conseguem com essas ações? É claro que são resultados miseráveis que aprofundam mais ainda suas crenças, se é que é possível. Tem uma frase aqui: a boa madeira não cresce com sossego. Quanto mais forte o vento, mais forte as árvores. Então, aqui, nessa parte aqui, uma crença alimenta a outra, né? É o que ele está falando, porque a crença, nesse diagrama que ele usou aqui, né? Começa aqui na crença. Essa crença vai determinar o tanto do potencial dela que ela vai conseguir liberar. Isso. Pode falar, né, Rita? Pode falar. Você está falando aqui, né? Pouco ou nada para liberar o potencial. É uma crença, né? Tem uma crença que vai facilitar ou dificultar. No caso de você, paciente, né? Qual é a crença que você tinha? Você imagina? Você consegue imaginar, por exemplo, a crença que tudo bem, se eu ficar aqui, estou com preguiça e tudo bem. É uma crença... Olha só, Ana Rita, isso que é prática, hein? Tá vendo? Olha, você está fazendo exatamente isso daqui, né? Que ele está falando. Se você quer entender, igual ele falou, para modelar alguém, você entende a crença. Então, primeiro, se a gente quer fazer uma intervenção na pessoa, primeiro tem que o quê? Entender a estrutura do problema. Como a pessoa pensa, no que ela acredita, o que ela pensa. Exatamente. Show, Ana Rita, é verdade, é isso mesmo. Deixa eu ver. Naquele caso... Você acreditava que a cama é um prazer imediato, ou seja, uma pessoa que está movida pelo prazer imediato, né? Cérebro reptiliano, regredida. Eu acho que ali era a crença, assim, que eu pensava em alguma coisa para fazer, que normalmente era buscando um prazer, por exemplo, imaginar. Só que aí era como que, assim, aí eu me até falava que eu começava a fazer, mas aí depois empolgava e terminava. Então, acho que era uma questão que começava, só que quando eu começava a ficar chato, digamos assim, quando começava a entrar os desafios, tanto de rotina, de ter que fazer coisas menos ali empolgantes, aí eu falo, não, então é melhor, é mais gostoso eu ficar ali na cama. Então, Rodrigo, você que é o paciente, podia me explicar, por favor? Que é como se fosse assim, uma pessoa que ela está organizada no prazer imediato. Quando você quer um propósito, você está aqui, quer um propósito, né? Você quer uma vida, um bem-estar, né? Só que daqui para cá, você vai ter que atingir algumas metas. Eu quero independência financeira. Eu vou ter uma profissão, eu vou estudar, mas talvez esse meio do caminho, não te traga prazer imediato. Sim. E daí a pessoa, ela aborrece, ela perde a força, porque ela está sempre focada no prazer imediato, ela não consegue ver um prazer maior aqui. Se isso aqui é chato, tem que ir na escola, que chato, então não vou mais na escola. Tá, não vai mais na escola, mas não consegue o diploma. Sim. Né? Mas a pessoa aí ela vai pensar, e o diploma? Mas aí o que tem se eu não conseguir o diploma? E se eu conseguir também? Sabe, não, até pode falar, é bom, eu vou gostar, vai ser legal. Mas ela não tem força
de enfrentar a dor, né? De enfrentar a dor da inércia, a dor da falta de resposta, da não recompensa, né? Não tem recompensa ali no meio do caminho, só tem aborrecimento. Sim, sim. Cansaço, Por cansaço. por isso que o método que eu uso, dos que eu testei, eu achei mais assim eficiente, e isso pode estar envolvido também, que é o jeito que eu faço, aí ficou mais fácil para mim, enfim. É o que eu falei aquele dia lá, que eu falei que eu uso a dor. E aí, nesse caso também, Ana, entra naquilo assim, dele escolher a dor. Porque mesmo o que ele está pensando no prazer imediato, vai ter uma dor. Vamos dar um exemplo, academia, que é de praxe, né? A tal da quer fazer, mas não consegue, procrastina tal. O que a pessoa está evitando ali? A dor da academia, que é, putz, ir lá, chato pra caramba, dor é tédio, aquela É que coisa. a recompensa demora, né? Isso, aquela coisa monótona, tal. Aí depois fica o corpo dolorido. Eu quero fazer um negócio para ficar energizado, eu volto mais quebrado ainda para casa, não sei o quê. É uma dor. Aí ela quer evitar a dor, por isso que ela acaba não indo. Aí eu não foco no prazer. Claro, também, mas para mim o que pega mesmo é a dor. Aí eu foco no quê? A dor se ela não fizer academia, se ela continuar sendo uma pessoa sedentária, do jeito que ela já está. Se ela já está procurando, ela já está meio que tendo que ir para alguma, ela já está vendo que não está dando bom. Aí eu reforço isso daí. Porque eu já estou com uma dor na coluna, e essa dor aí vai continuar. E ela normalmente não continua mesmo. Ela começa a piorar. Você vai continuar trabalhando home office. Você vai continuar sentado tantas horas. Daqui um ano, como vai estar a sua coluna aí? Você vai continuar... Como que vai estar a sua relação com o seu filho aí para brincar com ele, com a coluna desse jeito? Você precisar pegar sua mulher no colo para fazer alguma coisa aí, vai ter que pedir para um cara ali pegar sua mulher no colo. Aí eu já dou essas apeladas assim. Aí o cara, é mesmo, né? Então é melhor eu ir lá para academia. É melhor doer desse jeito do que doer do outro jeito. Claro, aí depois também o prazer, associa sempre no final o prazer de você estar fazendo tudo isso. Você, nesse exemplo, você pegando sua mulher no colo, brincando com o filho, tudo mais, mas associado àquela dor. Bora, Paulo. Esse estado também não pode ser uma coisa relacionada a referencial. Por exemplo, que nem aquele nós lemos do Robert Curvin, que um exemplo levou ele a ter ações. Né? Que o jogador negro, quando ele viu, ele falou, uau, eu também consigo chegar lá. Então ele saiu de uma inércia, possivelmente, né? E agiu a seu favor. E às vezes, quando as pessoas podem estar nesse processo de procrastinação e de não ver um ponto ali na frente, talvez possa ser também porque ela não tem uma referência. Às vezes começa até mesmo dentro de casa e está uma coisa bem interna nela que talvez ela não tenha percebido isso. Que dentro de casa ela não tinha uma referência e ela vai crescendo normalmente, só que daí ela começa a não ver um futuro brilhante, ela não consegue nem ter um sonho grande, que a gente fala. Ela não consegue nem anotar isso, um sonho grande, porque falta essa... Então ela deixa a vida me levar, vai comendo, dormindo, acordando, comendo, dormindo, acordando, sem esse referencial para... Só que ela não consegue nem passar isso para fora, né? Porque ela não sabe o que é isso. Ela fala, aquelas coisas que você fala, generalização ali que você estava falando. Total, Paulo. Tem, com certeza. Eu acho que esses exemplos que ele deu aqui, vários desses, que nem a ponte ao futuro. Ele não falou ponte ao futuro, né? Mas tipo a ponte ao futuro também. É uma maneira de você enviar para o seu subconsciente, porque assim, normalmente a pessoa ela já tem a crença dela ali, molengona, dela, ela já vê ela assim, a autoimagem. A autoimagem dela é ela fraca, sem músculo, sem ter uma vida ativa. Ela não se vê como uma pessoa que frequenta a academia. E eu acho uma coisa muito importante, que é uma frase que eu acho legal pra caramba, que é assim, você nunca vai ser maior do que a sua própria autoimagem. Não tem como você ser maior do que sua própria autoimagem. Se você acha que você é desse tamanho aqui,
dentro de você, na sua crença, você acha que é desse tamanho, vixe, meu, você pode sair na raça, como é que é? Na força do ódio, paguei, no pay, no gain, não sei o quê. Não vai durar. É aquilo que dura uma semaninha. Se a sua autoimagem você é isso aqui, ó, não adianta ir na raça querer ser desse tamanho aqui, que não vai ser. Então, primeiro, tem que mudar a sua autoimagem. Então, aí entra isso que você falou. Pô, o cara ali, ó, ele era uma sedentária, olha como ele é hoje. São tudo elementos que vai ajudando. Ele trouxe aqui o outro da Ponte ao Futuro. É um que, se ele começa a enxergar isso daí de outra maneira, ele se vê de outra maneira, aí ele começa é meio que assim, depois que a mente acredita, o corpo só vai atrás. E é o que a gente já está fazendo, na verdade, né? O corpo não querer ir para lá é por isso, é porque é o programa que a gente tem já na mente, né? E a maneira da gente colocar essas informações no subconsciente é da maneira que ele trabalha, não é trocando uma ideia assim, né, a nível consciente. O subconsciente, ele se comunica através de imagens, sons e sensações. Então a gente passa isso, independente de se faz sentido ou não. Só joga ali as imagens, imaginar, sentir o que está fazendo e tal. O exercício é esse, a ponte ao futuro. Aí você está plantando ali. Aí, sem perceber, o cara começa a se sentir à vontade de ir para lá. Por quê? Porque o subconsciente está se acostumando com aquela ideia. Neurocientificamente falando, você está criando novos caminhos neurais ali, de uma pessoa saudável, ativa, da academia. E antes era só o sedentário tal que a pessoa, né, imaginava. Então, Paulo, isso daí sim, com certeza. A referência. Lembro que teve um tempão, né, que os caras não corriam aqueles 100 metros, não passava de... Quanto tempo os caras correm 100 metros? Eu sei que tinha hoje 9 e alguma coisa. Quanto? Acho que 9 e alguma coisa. Então, acho que era 10 segundos. Era uma marca, assim, que ficou um tempão que era, assim, uma estigma, uma lenda, que assim, não passava, porque todo mundo falava, é impossível isso daí. Aí teve um cara que quebrou. Depois disso daí, uma galera começou a quebrar. É tipo isso. Tipo, não, dá, pô. Mudou a crença. Era uma crença que, assim, não, 100 metros correr menos de 2 segundos aí é impossível, não dá, né, para o ser humano. Então, todo mundo corria mais que 10, quase ali quebrando, mas não passava disso. Teve um cara que quebrou, depois disso daí uma galera começou a quebrar, na sequência, rápido. Um tempão para quebrar, depois quebrou, um monte de gente começou a quebrar. Tem a ver com isso, com essa crença. Teve uma pessoa que fez. É aquilo, né, da PNL, né, o pressuposto. Se alguém pode, eu também posso, né? Isso daí é bem intrínseco na gente. A gente vê e falou, opa, então, principalmente se a gente, de certa maneira, menospreza a pessoa, aí é melhor ainda. E você fala, nossa, aquele cara lá que é ruim pra caramba fez, nossa, eu consigo também. Então, por isso que eu vejo muitos exemplos, não só dos caras bons, que você acha bom, né? Porque bom ou mal, bom ou ruim, é a interpretação sua, né? Ou do pessoal ali. Então, se você vê ali uma pessoa que você nem acha tão boa, no seu ver, ou que você acha que você está no mesmo nível e está conseguindo, você fala, então eu também anima. Eu falei isso que quando eu estava estudando mágica no Japão, quando eu vi os caras muito bons fazendo, e eu ia nas conferências, o pessoal ensinava, ele ensinava, eu ficava até mais desanimado do que antes, porque eu olhava e falava, nossa, é assim, sem chance de fazer isso aí. Eu entendi, mas assim, como eu vou fazer isso? Aí tinha umas coisas assim, de uns caras assim, que eu não achava bom, não. Que eu tava no nível. Aí eu via os caras trabalhando, fazendo umas coisas, fazendo uns shows ali e tal. Louco, se esse cara tá fazendo isso daí, nossa, véio, dá pra mim fazer. Porra. Aí eu via que muita coisa pra mim era melhor ver uns caras ruins do que os bons. Então você vê que isso aí eu falava, nossa, eu consigo. Quando os caras muito bons, eu falava, é uma coisa muito distante, né? Eu não mudava a minha crença. Agora, quando eu vi os caras que estavam no mesmo nível ali fazendo, igual eu falava, vou dar uma aula aqui de hipnose, vou fazer um negócio assim. Aí eu olho ali a estrutura do Lucas. Putz, e como na primeira eu vou fazer um negócio daquele? É um negócio que você fala assim, putz. Aí se você vê um colega seu fazendo, aí você, então dá para fazer, pô. Ele tá fazendo, então também consigo, né? É uma coisa que, aí eu já quebro a crença. É o que você falou aí, Paulo. Uma pessoa que você vê fazendo,
pode mudar mesmo. Total. Faz muito sentido o que você falou aí. É igual eu vendo você fazendo mágica. Eu falo, eu nunca vou conseguir, porque eu tenho aqui baralho, eu tenho aquelas bolinhas, eu tenho um monte de coisa que eu adoro. Aí eu vejo você nos eventos fazendo, eu falo, meu Deus. Pô, e é mesmo, eu tava vendo Vou um vender lugar aí tudo, eu não vou fazer. pra fazer o show de mágica aqui em São Paulo. Aí eu dou um toque para vocês. Aí podia juntar de já fazer tudo no mesmo dia, né? Fazer alguma coisa no workshop presencial e no final do dia faz um show de mágica, já para fazer tudo num dia só já. Boa, se quiser dar aula, eu sou um aluno, porque eu adoro isso, adoro. Legal. Mas isso aí é uma coisa que precisava ficar muito clara, né? A questão, a importância dessa motivação, né? Porque, como você está falando, não adianta falar você vai ganhar ou você vai para a academia, mas o que vai fazer essa pessoa se movimentar, a verdade é essa, se ela tiver um ideal muito grande, fica impossível, né? E quando você vai falando da dor e vai trazendo, você está fazendo a ponte ao futuro, só que a gente pensa a ponte ao futuro como uma coisa boa e positiva. A ponte ao futuro, no primeiro momento, ela é destruidora, né? Uhum. Sim. Ela leva numa dor, daí tem que destruir essa ponte e daí fazer um outro caminho, né? Porque se a pessoa está tão ruim, ela não tem força. É a mesma coisa, qualquer coisa é grande para ela, né? Ir na academia, nossa, né? Ler um livro. Eu não gosto de ler, não consigo ler uma página, eu paro, eu faço. Nossa, ler livro tem muito, né? Disso também, né? É um tabu, né? No Brasil aqui, né? Essa questão de leitura, né? Então, trazer essa ideia, né, de deixar pequenas metas para a pessoa, né? Pequena, qual o mínimo que ela pode fazer para a semana que vem para ela se movimentar? Qual é o mínimo? Sim. Mas, nossa, não tem jeito. Pode falar, Paulo, pode falar. Não, eu ia falar que o lance também é descobrir mesmo o porquê desse estado. Sim, qual a crença, né? Qual a motivação, qual a imagem que ela tem que deixa ele nesse estado, né? O que lá atrás aconteceu para ela estar nesse estado? E como achar isso, né? Que vocês que têm mais experiência com atendimento podem até falar melhor, mas às vezes não é nem em uma consulta que você consegue descobrir, né? Você deve fazer o quê nesses casos? Você deve ir colocando as pílulas para ir descobrindo na segunda, na terceira, ou na primeira já mata de uma vez essa... A linha do tempo, né? Ajuda bem. Vai na linha do tempo. Quando foi? Como estava, tal. Daí você consegue ir rápido. É que eu coloquei, inclusive, na outra vez. Eu iria para essa linha do tempo para achar aonde está esse evento, essa semente que ficar na cama é solução, né? Ou não é ficar na cama, é fugir do problema, procrastinar, não enfrentar, né? Aonde? Né? Aonde que a pessoa é voltada para o prazer imediato e não teve esse ganho do processo? Oh, meu filho, olha, foram 4 anos de colegial aí, de não sei, nossa, você ganhou, e a pessoa vai entendendo que a vida é um processo. E às vezes a pessoa passa na escola 4 anos, se formou, nem viu o que ela fez, nem tem consciência, mas da importância do processo, né? Sim. Bom, Paulo, em relação ao que você falou, falando primeiro aqui da PNL, né? Como no caso aqui a gente está falando aqui da PNL, o livro aqui é sobre PNL, Richard Bandler, por exemplo, que é um dos co-criadores, né? Ele e o Robert Dilts. Só a nível de conhecimento da PNL, como a PNL age nessas coisas assim. O Richard Bandler, ele não curte nada de regressão, de voltar, de buscar nada. Na cabeça do Richard Bandler é assim, a melhor coisa do passado é que ele está no passado. Ele fala assim,
Ele não, na concepção dele, não precisa voltar para nada. O negócio é daqui para frente, aqui agora, para frente. Você consegue mudar as coisas aqui agora. Aí tem o Robert Dilts, ele já é mais para essa linha aí que é de repente buscar alguma coisa, uma linha mais terapêutica nesse sentido. A linha do tempo é uma técnica que a PNL usa, né? É dentro da PNL, que é uma maneira de você buscar alguma coisa assim no passado, né? O motivo do acontecimento disso daí. Normalmente, a PNL, ela não é a primeira coisa que ela vai fazer de querer buscar alguma coisa. Vai ser no último caso. Ela sempre já vai buscar essa aqui, ó, a mudança de crença, da mentalidade, de fazer a ideia é sempre assim, ó, tudo começa com um pensamento. Aí esse pensamento gera um sentimento, uma sensação, gera um comportamento. Então, se eu vou fazer alguma coisa, esse pensamento me travou, troca esse pensamento. E aí você pode fazer um switch várias vezes. Tudo umas intervenções mais assim, diretas, pontuais no agora, no que você está trabalhando agora. Alguma coisa que a pessoa agora muda esse pensamento, já era. Aí você não precisa ir lá atrás ver. É só esse pensamento que está te atrapalhando. A PNL vê dessa maneira. Agora, falando na parte que você respondeu, que é a gente que atende mais, tem mais experiência como faria, que nem no caso da hipnoterapia, no caso, tem a regressão, né, para buscar, né? A regressão, ela é eficiente quando você quer buscar alguma coisa, a regressão, ela tranquilo ali você acha, né? Só que aí tem a questão de que pode aparecer um monte de coisa lá que é regressão por emoção, né? Então, a pessoa ela tem que sentir forte aquela emoção que está incomodando ela. Através dessa emoção, vai se abrir ali cenas, memórias de situações relacionadas com essa emoção. Ela está aqui falando uma coisa, que é a procrastinação. Só que essa emoção, quando você puxar, ela pode estar ligada com um monte de outra coisa que não seja nem isso. E aí pode abrir um monte de coisa lá que às vezes nem a pessoa queria mexer e que para esse caso aí que era só para ler livro ou ir para academia que ela queria fazer, aí vai ter que começar a mexer um monte de coisa lá. Aí vai arrumar algumas coisas, ressignificar, aí depois volta aí para a gente ver isso, aí pode até de repente mudar o tema do tratamento ali, do processo. Então é ter consciência disso, né? Então é bom, se for fazer isso daí, trocar essa ideia. Eu, no caso, particularmente, eu faço mais ou menos igual o pensamento do Lucas, que é primeiro você vai aqui nas crenças, na representação interna, muda isso daí, normalmente já tem um bom resultado. Se não tiver jeito, aí você troca ideia com a pessoa, fala como é que funciona, do que pode acontecer, tá a fim de ir lá buscar, então vamos lá. Normalmente é nesse sentido aí. Tem aquele que o Lucas chama daquele triângulo, não. Como que é o outro nome disso? Que não é um triângulo, é um... Pirâmide de Naves. Pirâmide de Lucas Naves, que é representações internas, emoção e crenças, né? Que se você muda alguma delas ali, se você mudar a crença, vai mudar a representação interna, vai mudar a emoção. Se você muda a emoção, também muda a crença. Mas como a emoção é mais pesada, é mais complexa, então seria um caminho menos invasivo, né? Você primeiro mexer na crença. Se com a crença você mudar a emoção, já é bem mais suave do que você mexer na emoção. Ele até fala, tiro de canhão para resolver um negócio aqui que pode ser com estilo MacGyver, um estiletezinho, um arame e um chiclete, você já consegue resolver o negócio ali. Lembra do MacGyver? O cara, um arame e um chiclete, ele fazia tudo, né? Então, é isso daí, Paulo. Mas a regressão, ela é bem... A linha do tempo é uma regressão da PNL, né? Que a PNL usa. É uma regressão que a PNL usa. Inclusive, a vantagem é que a linha do tempo não precisa visualizar. Muita gente tem a questão de, no início de fazer a regressão, o pessoal, o medo é tipo assim, né? Vai pro corredor, aí você vai abrir a porta, aí a pessoa fala, e aí? Eu não tô vendo nada.
E agora, né? Eu só tenho esse medo aí. Então, um plano B, uma ideia da hora é a linha do tempo, né? Porque a linha do tempo só precisa estar com a sensação. O próprio protocolo da linha do tempo é só sensação. Só sente, sai andando na linha do tempo, buscando a primeira vez que sentiu isso. Conforme você vai andando, vai voltando os meses, vai voltando os anos, tal, sentir quando que é, que ano que é, que mês que é, onde você está. Fala. E quando um paciente, ele dorme, você pede para ele fechar o olho, ele já está dormindo. Já aconteceu com você? Já. Eu procuro, por isso que eu não aconselho, eu normalmente eu oriento a pessoa ela não ficar deitada. É um passo que eu já faço, já para não ter isso. Muitas vezes acontecia quando a pessoa falava, que nem online, e no presencial também, onde eu atendo lá tem não é nem um divã, meu, é deitado mesmo, é tipo, parece uma cama. Aí quando deita lá, sair, ou quando no online, a pessoa pode fazer deitado? Aí eu falo assim, pode ser na cama, mas eu falei, mas não deita deitadão mesmo, fica pelo menos assim, né, um pouco mais... Pessoa que dorme sentado, né? Então, aí, porque às vezes se dormir, assim, eu acredito que uma ericksoniana ali, tal, tudo vai estar entrando, né, no subconsciente ali. Então, acho que não tem problema. Mas se for uma intervenção que você precisa trocar uma ideia, tipo uma regressão, assim, aí não tem jeito, né? Aí não dá, você tem que estar respondendo ali, né? Aí vai voltando, né? Vai trazendo. Como é mudar o tom de voz para mais alto, para a pessoa acorda. Ou vou pegar agora no seu pulso, não sei o quê. Inventa uma coisa assim só para meio que dar uma acordada. Aí já começa a conversar, interagir para a pessoa não dormir de novo. Quando precisa fazer alguma coisa assim, né? Só daí de dormir acontece, né? Tá gostoso ali, né? Então, que nem, dependendo do que for, se for, por exemplo, a pessoa tem problema com ansiedade, ela quer ficar mais calma. Aí, beleza, continua, deixa ela dormir lá e fico uma ericksoniana só. Ela pode não estar dormindo sempre, mas ela pode acessar essa sensação de como se estivesse dormindo agora, de sentindo essa tranquilidade. Tá? De alguma maneira, ancorar, você pode fazer um gesto. Aí é uma maneira de eu fazer um teste para ver se ela está ouvindo, que eu estou consciente do que eu estou falando. Faço um gesto agora com a sua mão esquerda. Eu já falo a mão, eu não falo nem para ele escolher, só para ver se ela está acordada, com a mão esquerda e tal. Aí se ela não responde com a mão, fala assim, pode ser que ela está ouvindo, mas está com uma preguiça de fazer, que está tão gostoso ali. Faço como uma imagem. E a partir de agora, toda vez que você visualizar essa imagem, você acessa esse estado de tranquilidade. Aí depende, aí eu deixo dormindo. Mas se precisar interagir, aí eu dou um jeito de acordar e aí mantenho acordado na dinâmica ali de trocando ideia, né? Aí no seu consultório ali dá vontade de dormir mesmo, é gostoso aí, né, Marita? É bem aconchegante, né? Eu acho que dá uma... Eu acho que depende, tem pessoas que ficam atentas, tem pessoas que... Tudo bem, mas às vezes a pessoa fecha o olho e já dormiu. Né? Hoje em dia, Marita, você está fazendo mais o quê? Mais psicologia mesmo? Como que você está? Porque eu vi ali umas coisas no Instagram que você está fazendo psicologia, terapia breve, né? É psicologia positiva? A fundamentação, né? Eu trago essa fundamentação do inconsciente, psicanálise. Uhum. Eu fiz formação em terapia breve, que foram 6 anos, logo que eu me formei. Caramba, a terapia é breve, mas a formação não, né? Não aguentei, Paulo, de soltar. 6 anos de curso de terapia breve. A terapia é o curso. Então, daí... Mas, assim, não fiquei... Eu até pensei que eu ia ficar nessa linha só, mas não foi. Daí eu fui para a história mesmo, para o processo. E agora eu estou querendo pôr ênfase na terapia breve e usar a psicanálise, a hipnose, como uma das técnicas que até então eu estava muito mais ligada na PNL, entendeu?
Eu fiz formação também de PNL, mas assim, nunca pensei em PNL, porque na realidade a PNL veio de consultas de terapeutas. Sim. Então ela não nasceu da lua. É uma psicologia aplicada, tá ali, é psicologia. Então, muitas dessas técnicas deles, a gente, por exemplo, visualização. Visualiza, conforme você visualiza, você pode visualizar o passado, a linha do tempo também. Só que a PNL, ela é intensa, eu acho que ela é bem intensa. Na emoção, ela fica presa ali. Então, eu gosto bastante. Agora, a hipnose, que é essa intervenção imediata que quebra, que vai, né? Você vê os atendimentos do Lucas, ele pergunta 15 minutos e já vai para a técnica, entendeu? Que não é assim, o que a gente faria num consultório, iria trazer mais informações, sabe, do que entrar, como você falou, entra na dor. E funciona, não estou dizendo que não funciona, só quero dizer que é um raciocínio, eles são paralelos, se tocam, mas não são iguais, entende? Então, a hipnose, para mim, ela é uma ferramenta, não é para mim, eu não a uso como terapia, como processo, começo, meio e fim. Ainda, né? Não sei, o futuro vai ser isso aí, entendeu? Legal. Na linha do tempo, na nossa formação, a pessoa que fez a linha do tempo com o Lucas, foi super interessante que ela voltou na barriga da mãe. E ela, naquele momento, ela descobriu que ela tinha um irmão gêmeo que morreu no parto. E ela não sabia. E aí, depois, no outro dia, ela contou pra gente que entrou em contato com a mãe para falar sobre isso. E a mãe falou, não, com uma tia. E a tia falou, como que você descobriu? Não, porque eu fiz isso. Daí a tia dela comentou com ela que realmente ela tinha um irmãozinho, ela era com gêmeas, e o irmãozinho não vingou. Olha que coisa. Essa linha do tempo lá com o Lucas foi bem forte com essa pessoa. Muito forte. Eu gosto demais da linha do tempo. É legal, né? Muito doido. Né? Mas vou entrar nessa dinâmica aqui do Bendler e mais no pensamento. Depois eu te conto um dia o que aconteceu. A PNL, ela é mais... Ela é bem rápida, né? As técnicas, assim. Por isso que, na verdade, igual você falou, né, Ana, os 15 minutos aí, na verdade, esses 15 minutos aí, a gente usa ainda para valorizar o tempo, porque poderia ser bem antes. Então, uma sessão assim de 40 minutos, 50 minutos, você fica ali trocando uma ideia, às vezes faz um relaxamento progressivo, fica fazendo assim, é meio que, assim, para valorizar o tempo. Porque senão, às vezes pode falar assim, pô, tá enchendo linguiça ali. Mas assim, às vezes, se você fizer uma coisa tão rápida, nem a pessoa vai acreditar que ela vai mudar naquele tempo. Então, ela mesma, ela vai acreditar que, tipo assim, não, essa aí funcionou, pô, relaxei, senti aquilo lá, ele fez não sei o quê, aí eu, nossa, senti o corpo relaxando, aí ele começou a falar, para ele acreditar que teve a mudança. E se só falar assim, qual que é o seu problema? Isso daí? Tá, então beleza. Imagina assim, ó, agora, imagina isso, agora troca, tá, pronto, beleza. Tá sentindo alguma coisa? Não. Já era, então. Então eu falo, não, pô, 30 anos que eu tenho essa fobia, por causa desse exercício aqui, é nada. Aí ele mesmo não vai aceitar a mudança, né, quando é muito assim. Então, por isso que precisa dar essa trabalhada, porque se for só identificar aí, você só usar a técnica, é muito rápido, né, da PNL. Então, você precisa dar uma... Por isso que, assim, é aquela coisa de criar o rapport, criar um ambiente para a pessoa entender a mudança, fazendo ela perceber que ela acreditar que ela pode mudar daquele jeito, até o pessoal
às vezes numa anamnese, alguma coisa assim, fala, né? Você acredita mesmo que você pode mudar com essas nossas sessões aqui? Quanto você acredita, de 0 a 10? Você acredita que hoje você pode sair daqui sem isso daí e tal? Então, muita gente fala sobre perguntar isso. Até já vi terapeutas e experientes falando assim, eu pergunto para a pessoa, quando você está afim de, por exemplo, de parar de fumar de 0 a 10? Ah, uns 5. Eu falo, então já manda a pessoa embora. Eu falo, você não está preparado. Tá? Eu vejo assim que esse é um processo nosso de fazer a pessoa acreditar. Ela não acredita porque ela não quer. É a crença dela. Então, você ajudar ela com essa crença é uma parte do trabalho nosso. Claro, você identifica. Aí, que nem se eu vejo que a crença dela é 3, de 0 a 10, 3, que ela acredita que pode, eu nem aplico ainda a técnica. Eu vou trabalhar essa crença dela. Eu vou mostrar pessoas que já fizeram e deu certo, pessoas que já fumavam até mais que ele e parou, tinha menos motivos que ele parou. Indiretamente, como uma metáfora, eu posso usar aquela questão lá da dor, Anani, falando da dor de um outro paciente fictício, que de repente chegou até esse limite aí de dor, e aí ele conseguiu. Mas metaforicamente ele vai entender e falar assim, pô, não preciso chegar até aí, eu não quero chegar até aí. Eu já quero mudar. Ou se eu vi que dá para mudar, não preciso chegar até aí. Sabe, pode ser até indireto isso daí. E aos poucos você vai vendo. E essas pessoas mudaram e mudaram, igual a gente leu aqui no livro. Exemplo de pessoas, de crenças que mudou, e você muda a crença através disso, desses exemplos. Outra, já vai fazer uma ponte ao futuro, para a pessoa aí, criando essa autoimagem dentro dela, que ela pode ser uma pessoa que não fuma, de que deu certo. Aí nisso você vai perguntando, pode ser direto, até indiretamente, vai percebendo, pô, agora tá 7. Ela já está acreditando 7, já está acreditando 8. Aí você vai com a técnica. Então, muitas vezes a pessoa vem ali, a pessoa só mete a técnica e depois não dá, ou por que não deu? A pessoa nem estava acreditando que ia dar, né? Ela veio, acredita, mas não acredita, sabe? Racionalmente ela está acreditando, mas inconscientemente ela não está botando uma fé. Então não adianta, né? Para a gente é importante a gente ter essa visão, assim, não é sobre o que ela fala, é sobre o que ela está sentindo, o que ela acredita lá no inconsciente. A gente tem que ter essa visão aí, né? Não de, você acredita? Tá, então vamos. Ele acreditava e, pô, não fez. Não, ele não tá acreditando, né? Tem que ter essa visão, assim, ele tá, né? O tá acreditando pra gente, assim, identificar as crenças, né? Igual você falou, né, Guitarra, as crenças, quais são as crenças dessa pessoa? Porque ela é movida pelas crenças, né? Porque todo mundo queria ser rico, por que não é? Por causa das crenças. Se você falar assim, todo mundo queria ser, mas não é por quê, então, por causa das crenças. Então, essas crenças que estão limitando. Então, se a pessoa fala, não, eu quero parar de fumar, então por que não para? Para, não fuma. Não é? Se for falar assim, não fuma. Joga fora esse cigarro aí, não acende mais nenhum. Eu parei assim. Oi? Então. Eu parei assim. Amanhã não fumo mais. Não vou mais fumar. Esse daí, Paulo, é o outro livro que eu estou lendo do Tony Robbins, é o Desperte o Gigante Interior. Mas eu coloquei que aquilo poder da decisão estava me matando. Eu acreditei naquilo. Então me facilitou acreditar naquilo para poder parar de fumar. Porque é dopaminérgico, né? É prazeroso no momento. Mas você vê que até nisso daí, Paulo, teve uma mudança, embora não pareça que foi tão rápido, teve uma mudança interna primeiro. Tudo muda dentro primeiro. Por isso que essa autoimagem, para mim, aqui, olha, você nunca vai ser maior do que a autoimagem que você tem de você mesmo. Não tem jeito. Primeiro você tem que mudar isso. Tudo que existe fora, existe primeiro dentro, né, da mente de alguém. Uma casa. Você vê a casa construída. Certeza que essa casa aqui, ó, existiu na cabeça de alguém antes dela existir. Não tem como. Alguém imaginou esse prédio, essa casa. Aí ele tirou da cabeça, ele desenhou, colocou no papel. Aí alguém chegou e falou, tá, agora então vamos aí. Olhando o papel ali, vamos botar os tijolos aqui, vamos fazer. E aí formou. Mas sempre dentro da cabeça de alguém primeiro. E a gente mesmo é a mesma coisa, né?
Minha esposa fala que eu sou 880, porque eu não consigo ser aqueles que eu vou parar de fumar, aí fuma um maço em 2 dias, aí depois fuma 10 cigarros em 2 dias, depois, não, o quê? Se sabe essa coisa? E corta na raiz. E é mais fácil para mim desse jeito, né? Cada um é subjetivo, mas assim. Mas para mim foi desse jeito aí. Criei esse estado antes, e aí no dia eu falei, pronto, aceito. É o poder da decisão, né? É a decisão, né? Chegou um ponto de falar. E em relação à dor, falando em dor também, né, Ana Rita, essa questão do. E o que o Paulo falou assim, desse exemplo do cigarro, me fez lembrar uma coisa. A pessoa que, por exemplo, está sofrendo muito aí, e de repente ela não consegue sair daquela situação. Pessoas que, por exemplo, em volta falam assim, você está lá sofrendo no trabalho, pô, o chefe não te valoriza, só te queima ali no serviço, o pessoal só te suga, ninguém te valoriza, e você está mal, ninguém te vê o seu lado, e você não sai. Por quê? É igual o Paulo falou dessa questão aí do dia como se fala, é tipo como se fosse o basta, né? Então, chega, é o limite. Quando chega e transborda aquele negócio. Então, por que a pessoa não sai daquilo ainda? É porque não foi suficiente. Então, uma maneira é assim, se você não esperar na prática, na real, acontecer isso daí. No espaço aqui nosso, numa ponte ao futuro, por exemplo, Ana Rita, a gente faz isso. Projeta ela transbordando isso daí. Aonde vai chegar? Ela precisa de chegar, porque assim, enquanto não chegar, todo mundo tem o seu limite. A gente só muda quando chega no nosso limite. Aí chega e fala, não, agora chega. Aí já é demais. Né? Tipo, basta, né? Chega, agora não. Até agora, não, agora não dá mais. Então, mas mesmo antes de chegar ali, a pessoa já está sofrendo muito. Mas por que ela não sai? Porque ela ainda está aguentando, não tá sendo, não foi o suficiente para dar o basta. Então, uma maneira que tem para ajudar é a gente ajudar ela a viver esse basta na mente dela, nesse ambiente, dela sentir, falar, não, chega. Aí ela sentiu isso, sem estar lá, porque a mente, né, não diferencia ali no que é real do imaginário. Então, ela é a maneira dela sentir aquilo, viver aquilo. Aí ela meio que viveu aquilo. A gente fala ponte ao futuro, mas se você passa alguns anos, tal, faz isso, o nome mais específico seria projeção ao futuro, né? Você passar alguns anos para frente e visualizar como estaria se continuar desse jeito. É projeção ao futuro. E aí ela vê aquilo, sente aquilo, ela fala, não, chega, já vou lá e vou dar um basta nisso daí. Eu vi que realmente não, sabe, eu vi que agora eu enxerguei que não é. Então, mas aí ela não adianta ela só pensar, ver, você falar. Ela tem que viver aquilo. Colocar ela num transe ali, ela realmente viver aquilo ali. Se ela viver aquilo ali mesmo e for o basta dela, aí ela já vai entender que pode ser um bom aliado ali para ela dar esse basta e sem vivendo virtualmente isso daí, sem estar vivendo aquilo ali, né? Sendo que não vai ter jeito mesmo, né? Ela vê que é a consequência. Você faz uma projeção ao futuro, faz ela ver essa coisa mesmo ruim dela, se ela continuar, aí você volta e trabalha isso dentro dela, trabalha essa outra imagem, você muda a imagem dela sobre isso, sentimentos, o que ela sente, vê e ouve sobre isso. E aí, depois feito isso, você pode fazer uma ponte ao futuro daí, para ver como que ela estaria nesse estado novo daqui a um tempo. Basicamente que nesse caso eu faria essa projeção ao futuro aí para ela ver o quão ruim estaria e levaria ela até o basta dela. Se daqui a um ano, como é que tá assim, e aí? Não, ainda tá aguentando. Tá, daqui 2 anos.
E aí fazendo ela perceber tanto saúde física, saúde mental, tudo como é que tá ficando. Até o momento basta. Quando ela fala, putz, não, realmente isso aqui. E aí, no caso, como eu tô vendo ela, é perceber se é um putz mesmo, né? Se é se ela tá sentindo aquilo lá mesmo. Tá, beleza. Tiro, volto, vai voltando pro presente, mas vai voltando junto com você esse aprendizado, essa consciência, esse entendimento do que você aprendeu agora. Beleza, voltou. Troca uma ideia e depois faço uma ponte ao futuro, no sentido de que, assim, agora você largando uma... Volta, né, troca uma ideia, e aí, o que você quer fazer? Realmente, eu vou, não chega, tal, não sei o que, tal, beleza. E aí, depois, uma ponte ao futuro, ou pode ser uma outra projeção ao futuro, para agora que ela não aceitou isso, como você se vê? Você não aceitando mais. Como é que tá? Não precisa nem fazer a ponte ao futuro, porque eu vejo assim, ponte ao futuro é você sugestionar coisas interessantes, né, para ela. A projeção é para você dar uma conferida, né, como é que tá. A mente dela vai trazer para como que tá. Você pergunta, como é que tá aí daqui um ano? Tá, então você largou o serviço lá. Você resolveu se valorizar, se priorizar, respeitar os seus valores e tal. Como que tá agora aí? Nossa, agora eu estou num trabalho bem melhor, agora as pessoas me respeitam, agora tá, não sei o que e tal. Fechou, ancora, beleza. E agora volta para cá, trazendo, vem voltando para o momento presente, mas você volta trazendo todo esse aprendizado, todo esse entendimento e tal. Aí, troca uma ideia para ver, e aí? Vou fazer isso daí mesmo. Então tá, na próxima sessão, volta aí e fala o que aconteceu. Basicamente isso daí. Você vê, é só uma projeção ao futuro, mas ela já tem coisa que só com a projeção do futuro já dá para. Você só vai conduzindo, porque ela mesma já vai tendo as respostas ali. Porque ela sabe já o que vai acontecer. Às vezes ela que vai dar ruim pra caramba. Às vezes ela só precisa o quê, Paulo? Sentir, viver isso daí. Porque enquanto tá só no racional, ela não tá sentindo o ruim que vai dar isso daí. Então ela vive aquela fala, nossa, não, aí eu não quero. E lembra, se a gente dissocia, a sensação diminui. Se a gente associa, a emoção aumenta. Então, em tese, é o quê? Coisas boas a gente associa, imagina associada. Que legal, eu entro na imagem, vejo em primeira pessoa, eu vejo o que eu vejo, ouço o que eu ouço, sinto o que eu sinto, tal. O mais real possível. Agora, se é uma cena ruim, eu saio, aí eu vejo eu lá, porque aí eu sinto menos. Então, nesse caso aí, é como se a pessoa estivesse vivendo ali essa situação, mas ela estivesse dissociada. Ela está ali, mas ela meio que conseguiu ali recursos para ela que meio não sentir muito aquilo. Aquela pessoa que vive meio anestesiada, sabe? Ela está ali, mas tá meio apática, porque ela desenvolveu algum jeito de lidar com aquilo, de não sentir tanto. Então não sente, mas também não vive, fica ali meio tal. Aí se você projeta numa projeção ao futuro ali, para ela sentir aquilo ali mesmo, e a gente move pelo sentimento, né? Nós somos seres emocionais, né? A gente age pela emoção, né? Então, só com essa projeção ao futuro aí, duas sequencinhas de projeção ao futuro, mas eu sempre coloco tanto para dor, assim, também eu coloco a parte boa, né? Depois. A ideia é essa. Desculpa, mas eu vou ter que sair, tá? Beleza, já deu, né? Já fechamos aqui também. Tá bom? Deixa Até eu ver. semana, gente. Obrigada, tá? Desculpa aqui eu me apressinho. Tchau. Tchau, Anaí. É isso aí. Deixa eu fechar aqui. Ah, não.